Olá, irmãos, tudo bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que ficou pendente em discussões no Facebook e que correu pela mídia nessas últimas semanas e que é interessante a gente discorrer um pouco para esclarecer alguma coisa. Alguns falsos pastores têm se mostrado como se fossem a salvação da lavoura, como se fossem, na verdade, os únicos pastores honestos do mundo. O que, se a gente for analisar em realidade, tal coisa não acontece. Quando nós vemos que um pastor começa a se dizer como o único homem honesto do mundo, como o único pastor honesto do mundo, aquele que vai trazer a salvação para todos, se colocando quase como Jesus Cristo, aquele que vai esclarecer a todos, esse é um falso profeta. É uma das características do falso profeta. E o falso profeta, muitas vezes, ele carrega em si uma ideologia política. Ele quer transformar a igreja num covil de políticos. Políticos especificamente, para se deixar claro, marxistas. E a igreja não é lugar de covil de político marxista, de forma nenhuma. O evangélico pode, como cidadão, e deve se candidatar a cargos eleitorais, mas nunca fazer política usando a igreja como seu reduto eleitoral, como seu curral eleitoral. Jamais pode fazer isso. E os falsos pastores costumam fazer isso para atrair adeptos para sua causa política, dizendo-se os defensores do evangelho e geralmente um falso evangelho. Um desses falsos pastores, outro dia, chegou e disse o seguinte sobre a teologia sistemática, que é uma das matérias, das disciplinas que estudamos nos cursos de teologia, que aliás está entrando em desuso a cada dia devido à interferência do MEC, que é uma interferência estatal nos cursos de teologia, que os evangélicos foram engolindo com tanta facilidade, e hoje nós temos cursos de teologia que não ensinam mais teologia bíblica, mas ensinam sim como vigiar ovelhas para o Estado. Então tome cuidado com os cursos de teologia reconhecidos. Veja a grade do curso, veja se ele trata do Velho Testamento, do Novo Testamento, de como pregar, de como ensinar, ou se ele trata somente de matérias que são similares às ciências da religião. Tem um grande seminário batista no Rio de Janeiro que o curso de teologia dele pode ser considerado paralelo, se não igual, a um curso de teologia da religião, ou melhor, de ciências da religião, e não um curso de teologia. Jamais classificaria aquilo como um curso de teologia. Mesmo assim, muitas igrejas, ou porque já estão envolvidas pelo sistema, ou porque simplesmente desconhecem isso e estão mandando seus seminaristas para lá. Mas voltemos. A teologia sistemática é uma dessas matérias que são estudadas em seminários realmente bíblicos. O que significa teologia sistemática? Teologia sistemática é o ramo da teologia que procura temas em comum nos textos da Bíblia, de toda a Bíblia, que foi escrita por um período de 1500 anos, mais ou menos. E nesses livros ela vai encontrar textos que vão tratar de alguma coisa. Por exemplo, nós podemos encontrar textos desde Gênesis ao Apocalipse falando sobre a salvação em Jesus Cristo. Quando vemos lá em Gênesis 1, aqui foi criado o homem, imagem e semelhança, Deus já mostra sinais, por exemplo, da doutrina da Trindade. Pois diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando Deus diz isso, está dizendo de si mesmo, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, como podemos perceber em textos posteriores. Outro exemplo, a doutrina da salvação. Quando Eva é tentada pelo diabo e Adão também cai na mesma cilada, nós vemos que, além das maldições, Deus faz uma promessa para a humanidade. Essa promessa é a seguinte, de que o filho, a semente da mulher, pisaria a cabeça de Satanás e Satanás lhe picaria o calcanhar.
Quando nós vamos ver isso no Novo Testamento, especialmente lá em Apocalipse, que diz que Satanás é a antiga serpente que foi vencido por Cristo, nós vamos perceber que há uma conexão entre as duas ideias. A salvação em Cristo já estava dita ali em Apocalipse. Ainda podemos seguir um pouco mais depois com Moisés, quando ele tira o povo do Egito e estabelece as leis do povo de Deus. Nós vemos também que o tabernáculo, o templo, o culto em si simbolizava o sacrifício de um cordeiro santo, imaculado e perfeito para a remissão de pecados. Isso foi cumprido em Cristo na cruz do Calvário. Observe, o tema acompanha a estrutura da Bíblia. E acompanhando, conforme esse tema acompanha, ele vai sendo estudado por vários estudiosos. Mas não fizeram isso da noite para o dia, fizeram isso durante séculos de estudo da Bíblia. Então a teologia sistemática, ela não é uma coisa que você invente o que quer. Ela tem que seguir um padrão. Ou seja, você vai fazer um sistema de coisas que se conectam e não coisas que não se conectam. Agora, você pode realmente corromper uma teologia sistemática, criando algo que não é teologia sistemática bíblica. Você pode inventar, eu quero falar, estamos no período da Copa do Mundo. Aí você diz, eu quero defender o jogo do Brasil, que o Brasil vai ganhar dentro de uma teologia sistemática. Aí você faz um apanhado de versículos isolados, sem conexão um com o outro, e diz que o Brasil vai ganhar porque você decidiu aquilo através de seu estudo. Ora, isso realmente é absurdo. Por quê? Até o tipo de propósito, ele não se encaixa com outros textos para te dar um resultado como esse. Na verdade, a teologia sistemática é até um princípio que se pode dizer quase científico também, porque classifica as coisas que foram ditas na Bíblia e traz ela para a realidade. Agora, aquilo que não foi dito ou que foi dito com outro sentido e é classificado para dar uma interpretação diferente, isso não é teologia sistemática, isto é oportunismo. Ou seja, os crentes fiéis, os pastores que servem a Deus, os verdadeiros pastores, fazem teologia sistemática. Agora, os falsos pastores inventam um sistema e jogam a Bíblia como desculpa meramente. Então, você dizer que pastores usam a teologia sistemática para justificar o que querem é muito temerário e é uma grande falácia, um grande erro. E o mais interessante que eu quero tratar com vocês aqui é sobre a questão dos gigantes, que o próprio sujeito que falou mal da teologia sistemática faz um sistema para explicar como que existiam os gigantes na Bíblia. E esse sistema dele é totalmente falho. Ele cria uma falsa teologia sistemática dele. Ele, com o mesmo argumento que ele faz, que ele usa para combater, é exatamente o que ele está fazendo para se justificar. É claro que a gente está falando aqui de um conhecimento teológico um pouco melhorado, não perfeito, obviamente, mas um pouco melhorado. Temos igrejas onde o conhecimento teológico, os estudos teológicos começaram há menos tempo. Então a gente não pode exigir muito desses irmãos, porque eles ainda estão desenvolvendo melhor a sua teologia. Mas aqueles que vêm de tradições teológicas mais consolidadas não têm essa desculpa para errar desse jeito. Então vamos pensar sobre a questão dos gigantes. Ora, disse que o rei Og de Bazã depois foi morto pelos judeus e que ele teria sido oriundo dos pré-diluvianos, ou seja, quando Noé recebe de Deus a mensagem para construir uma arca, pegar algumas pessoas, na verdade só sua família, daria umas 8 pessoas, e essas 8 pessoas sobreviveriam e as outras morreriam. Então aí você vê que eles não poderiam ser descendentes de nenhum pré-diluviano, até porque a Bíblia diz em Gênesis 7 que não sobrou nenhum ser humano. Ora, se a Bíblia diz que não sobrou nenhum ser humano,
Porque alguém vai duvidar da Bíblia se não for um falso profeta? Obviamente é um falso profeta. Duvida da Bíblia, põe na Bíblia coisas que ela não diz, é um falso profeta. Primeiro elemento de uma sistemática falsa que usam para justificar isso. Outro elemento que nós podemos colocar são aqueles que combatem às vezes de forma meio desnorteada e aqueles que defendem. Usam, por exemplo, o texto de Jó, onde fala em filhos de Deus. Daniel também tem um termo parecido com isso. Alguns salmos trazem alguma coisa nesse sentido. Mas esses tratam especificamente de filhos de Deus como criação de Deus. E como criação eles incluem o anjo como criação, como criaturas de Deus. Observe que os anjos, sendo seres espirituais, eles não são filhos de Deus no sentido de que Jesus é. Jesus é o Filho de Deus perfeito, completo, eterno. Ele é o próprio Deus Pai em si. E ele no Pai. Observe que há uma diferença muito grande entre ser filho de Deus e criatura de Deus. Para ser filho de Deus é necessário ou fazer parte da essência de Deus ou ser adotado por Deus. Em 1 João, logo nos primeiros versículos, você vai encontrar que Jesus deu o poder a todos aqueles que o receberam de serem feitos filhos de Deus, crendo no nome dele. Ora, então também nós podemos ser filhos de Deus. Então ser filhos de Deus não é uma característica própria dos anjos, obviamente. Outro texto que usa é Mateus, Judas 6 também, que também se refere a anjos e não se refere ao período do dilúvio. Nenhum desses textos se refere ao período do dilúvio. Observe que a queda de Satanás se deu muito antes do dilúvio. Tanto é prova isso que Adão e Eva são tentados, melhor dizendo, antes do dilúvio. E sendo tentados antes do dilúvio pela serpente, que é o diabo, que Apocalipse nos diz que é a antiga serpente, o diabo já tinha caído naquele período, quando Adão e Eva foram tentados, muito antes do dilúvio. Portanto, o que a gente vê nessa situação toda é que esses textos, eles não se referem a questões diluvianas, mas antediluvianas, muito antes, e que não tem nada a ver com o contexto ali daqueles filhos de Deus específicos no texto de Gênesis 6. O texto de Gênesis 6, no versículo 1 e 2, diz que os filhos de Deus se enamoraram das filhas dos homens. Então a gente precisa saber quem é os filhos de Deus e quem é a filha dos homens. Se os filhos de Deus não são os anjos, como querem alguns, e se os filhos de Deus são quem? Ora, a primeira coisa que a gente vê é que pelas referências que fazem ao texto, o texto de Gênesis 6 não pode ser tratado exclusivamente de maneira sistemática. Não pode ser feito um sistema dele referenciando a Jó, ou referenciando a Judas, ou referenciando a 2 Pedro, ou a qualquer outro texto. Não pode ser feito, porque aquele texto ele é localizado. A realidade daquele texto é local. Para o Moisés, que escreveu aquele livro, ele está falando do período ali do dilúvio, quando as pessoas estavam submetidas a uma situação muito peculiar. Lembre-se que em Gênesis 4, Caim mata Abel, é expulso da terra, mais próximo do jardim, digamos, para andar errante. E Caim não se arrependeu. E se você for ver de Gênesis 4 até Gênesis 6, você vai encontrar genealogias, especialmente 2 genealogias. Uma genealogia de Caim e outra genealogia de Sete. Sete é quem? O filho que nasce depois da morte de Abel a Adão e Eva. Nascendo Sete, Sete gera Enos e começa a se invocar o nome do Senhor. É dito isso. Ao passo que a genealogia de Caim tem pessoas que fazem coisas ruins, que têm um comportamento mau e que costumam fazer coisas más, como Lameque, por exemplo. Então você vê nisso aí que há um problema muito sério.
de cronologia nessa explicação quanto ao que dizem dos filhos de Deus em Gênesis 6 serem os anjos, porque na verdade não são. São filhos de Deus no sentido de que são como aqueles que adoram a Deus naquele período, ou seja, a descendência de Sete. E os que eram filhos dos homens eram a descendência de Caim. Então aí a gente já vê uma coisa muito interessante, que não são nem anjos, nem são extraterrestres, como dizem. É um absurdo um pastor dizer essa história de extraterrestres, já sabendo que essa questão tem um fundo religioso muito importante e que contraria até as Escrituras. Aliás, não é pastor essa pessoa, né? Vamos dizer, a gente chama de pastor por causa de uma consideração muito precária, mas não é pastor em si porque pregam coisas que estão contrárias à Bíblia. Então, voltando aqui, a gente percebe que os filhos de Deus são a descendência de Sete e os filhos de Caim são os filhos dos homens. Então, a gente percebendo isso, eles viviam separados, cada um seguindo o seu caminho. Mas as filhas de Caim, ou as filhas dos homens, elas se mostram muito bonitas. E os filhos de Deus, que são os descendentes de Sete, vou repetir várias vezes isso, eles se enamoram dessas mulheres. Primeira coisa, não pode ser anjo, porque anjo não é um ser corporal. Anjo, não sendo ser corporal, não pode ter relações carnais. Então, portanto, não eram anjos. E da onde tiram essa ideia de anjo? Vou fazer uma divagação aqui. Essa ideia de que foram anjos, ela vem de um período ali em que Israel foi expulso de sua terra, esteve vagando por muito tempo, porque os gregos dominaram o mundo. Alexandre o Grande nasceu na região da Macedônia, foi educado na Grécia, especialmente pelo grande filósofo Aristóteles, e Aristóteles ensinou muita coisa a ele, mas Alexandre mais admirava a guerra e ele quis partir para a luta e para a conquista. O pai de Alexandre, Filipe, já tinha conquistado a Grécia e Alexandre se tornou a Macedônia e a Grécia um só império. E ele queria aumentar mais aquele império. Ele saiu conquistando o mundo, conquistou o Egito, conquistou várias regiões, Israel e por aí vai. E quando ele fez isso, ele fez uma coisa diferente de outros impérios. Ele não respeitou a cultura local. Pelo contrário, ele falou: a cultura por excelência, a grande cultura é a cultura grega. Então ele impôs a todos os grupos locais a cultura grega como uma cultura dominante e que deveria reger todos os assuntos ali daquele império. Com isso, alguns rabinos começaram a se interessar para fazer com que a Bíblia ficasse mais interessante à cultura grega, inclusive a filosofia. Mas tem um rabino em específico que eu quero falar com você, que é Filo de Alexandria. Filo de Alexandria, ele faz essa colocação de que os filhos de Deus, nesse caso de Gênesis 6, que vêm até a terra coabitar, segundo ele, com as mulheres, seriam anjos. Por que ele faz essa colocação? Observe, havia uma submissão à cultura grega. Os gregos achavam um absurdo a Bíblia. E Filo, querendo ser amiguinho dos gregos, ele faz e converte essa interpretação numa interpretação baseada na filosofia grega, ou melhor, na religião pagã grega. Para os gregos pagãos, era muito provável, muito aceitável, que um deus descesse do Monte Olimpo em forma de homem e se apossasse de uma mulher na terra, ou até mesmo de homens, porque aqueles deuses eram piores do que muitos homens hoje em dia. E então você vê que é uma construção vinda de uma origem grega, essa ideia de que eram seres, anjos que se corporificaram e que tomaram mulheres. Isso não tem origem na Bíblia propriamente dita, tem origem em interpretações já corrompidas por um paganismo. Então vamos voltar. Dessa união entre os filhos de Deus, que são na verdade a descendência de Sete, e os filhos dos homens, que são a descendência de Caim, nasceram gigantes.
Ora, nasceram gigantes. Aí vem um sujeito e diz que esses gigantes eram filhos de extraterrestres, eram filhos de ETs, digamos assim, e que poderiam ser também anjos como ETs, mas deixa o negócio meio desconjuntado, poderia ser uma coisa ou poderia ser outra. Poderia ser tanto um ET orgânico como não orgânico, segundo tal pessoa. Então, o que você pensa disso? Aí você pode parar e pensar, poxa, faz sentido, porque a genética prevalece depois do dilúvio. Mas lembre-se o que eu falei no início. Quando os filhos dos homens estão separados dos filhos de Deus, os filhos dos homens não tinham gigantes. Eles tinham apenas alguns valentes, algumas pessoas que faziam coisas notáveis, digamos assim, mas não eram gigantes. Quando os filhos de Deus casam com as filhas dos homens, surgem os gigantes, os varões de fama. O que significa que a genética para os gigantes estava no DNA dos filhos de Deus, mas não no DNA dos filhos dos homens. Supomos assim, por uma simples dedução, obviamente, porque não há como você fazer análise científica disso. Mas por dedução, você percebe que o DNA estava nos filhos de Deus e não nos filhos dos homens. Dos filhos de Deus vieram os gigantes. Nisso, esses que nascem e os próprios filhos de Deus se corrompem, e sobra somente Noé como pessoa temente a Deus. Com isso, Deus revela a Noé a questão da arca, pede para ele levar animais para a sua arca, para preservá-los. Também ele desce o dilúvio e em Gênesis 7 diz que morreram todos os homens da terra, ou seja, não sobrou ninguém. Então não adianta dizer que houve descendência dos gigantes, não houve. Mas aí como explicar que surgiu gigante posteriormente, o tal do rei Og de Bazã? Lembra que eu disse, acho que já falei até antes nesse vídeo, mas vou repetir novamente, porque é um negócio complexo. Lembra que eu disse que a genética de gigante estava nos filhos de Deus e não nos filhos dos homens? Noé era descendente dos filhos de Deus. Noé era descendente de Sete. Ou seja, Noé com sua família carregaram a genética dos filhos de Deus. Então, com essa genética, também carregaram a genética dos gigantes, obviamente. Posteriormente, nasceram alguns gigantes, e desses gigantes, alguns se tornaram mais interessados em fazer o mal, e começaram a fazer um grupo entre si. E daí, sim, surgem novamente os gigantes que Davi vai combatê-los, que Josué vai combatê-los durante toda a história ali inicial do povo, da formação do povo de Israel. Portanto, nós vemos aí que ET é brincadeira, né? ET é brincadeira você encontrar ET na Bíblia, não dá. E mais uma coisa que nós tiramos, que os filhos de Deus e os filhos dos homens são a mesma coisa hoje em dia, são iguais a nós. Se você aceitou Jesus, se você vive segundo a vontade dele, você é um filho de Deus. Se você não aceita Jesus, se você não vive conforme a vontade de Jesus, você é um filho do homem, somente da humanidade. É uma criatura somente. Então é interessante ainda observar que o bom teólogo, ele faz uma interpretação sistemática coerente com a Bíblia. O mau teólogo ou falso profeta, ele faz uma interpretação falsamente sistemática. Como nós podemos ver, essa interpretação de que os filhos de Deus seriam ETs é totalmente absurda, e que os textos que são usados geralmente, eles estão em confronto com a própria palavra de Deus e na sua sistemática, e que esse texto de Gênesis, ele tem que ser estudado principalmente, quase que unicamente, no seu contexto original, que é desde a morte de Abel por Caim até o dilúvio, e não procurar em outros textos separados, porque estão falando de outras coisas, como eu já falei antes, não vou repetir aqui. Bem, eu espero que essa reflexão ajude você a entender um pouco mais a questão dos gigantes, do que seriam esses gigantes na Bíblia. Quanto a tamanho desses gigantes, é muito variável, porque eles eram calculados em cúbitos.
Os cúbitos variavam de 35 até 45 centímetros mais ou menos. O cúbito é esse espaço aqui, da ponta do dedo até o seu cotovelo. Então cada povo tinha o seu cúbito diferente, porque estabelecia geralmente conforme o monarca da cidade. Então você não pode estabelecer que um cúbito é tanto, mas que ele é aproximadamente pelo menos tal tamanho. Então se diz que tem 6 cúbitos de altura, uma pessoa, ele terá no mínimo 6 vezes 35 centímetros, digamos assim, como um exemplo mais ou menos colocado. E mesmo assim, essa medida não é perfeita, mas ele terá no mínimo uns 35 centímetros por cada cúbito. Tá? Então a gente vê aí que há várias incoerências, há vários sensacionalismos e a gente tem que combater isso. Espero que você fique satisfeito com o que você ouviu, que fale ao seu coração, que venha esclarecer possíveis dúvidas que estejam na sua mente, pensando alguma coisa diferente. Não pense o que esses pastores dizem, porque eles costumam fazer uma seguinte tática. Eles costumam falar uma verdade que ninguém tem coragem de dizer. E depois que eles falam aquela verdade que ninguém tem coragem de dizer, porque eles já romperam com todo mundo de fato, então eles podem falar o que quiser, aí depois eles vêm e colocam naquela verdade uma heresia. Por quê? Você fica assim, poxa, isso que ele falou é verdade, eu concordei com isso, então ele está falando a verdade. Mas espera aí, para falar a verdade, você tem que falar a verdade do início ao fim. Você não pode falar a verdade aqui, falar mentira aqui, e porque você falou a verdade no início, tudo se tornar verdade, sendo que todo o resto é mentira. Para ser verdade, tudo tem que ser verdade, concomitantemente. Se há uma mentira no meio da verdade, já estraga toda a verdade. Tudo que diz que possa ser verdadeiro, possa ser emocionante, possa ser estimulador para o debate, tudo isso é estragado pela mentira que é contada depois. E principalmente quando se demonstra que a sistemática que eles usam é a pior sistemática possível. Que Deus o abençoe e que essa mensagem, enfim, faça bem ao seu coração. Obrigado por estar conosco em abibliavocê.com.br. Faça sua parte na propagação da Palavra de Deus. Curta, compartilhe, comente.